Deus e eterno Pai. Meu Deus, é no nome santo do Senhor Jesus que nós somos gratos a Ti, meu Pai, por mais uma oportunidade que Tu nos deste de adentrar por essas portas, meu Senhor. Obrigado, meu amado, porque Tu guardou as nossas vidas, meu Senhor da glória, durante o ano de 2019. E cremos assim, meu Senhor amado, que Tu continuará guardando, Pai, as nossas vidas no nome santo do Senhor Jesus. Pai, toma assim o controle, a direção, Senhor, aleluia, de cada vida nesta noite, neste lugar. Meu Senhor da glória, que a Tua graça, Senhor, se manifeste sobre as nossas vidas. Apresento diante de Ti dizimistas e ofertantes da Tua palavra, da Tua casa, meu Deus, aqueles também que não puderam dizimar nem ofertar, meu Deus, mas ofertaram com a Sua presença, com as Suas vidas, meu Deus, neste lugar, nesta noite. Pai, neste momento, Senhor, apresenta o Teu Filho, queira ministrar uma palavra da Tua parte, Senhor, aos nossos corações. Meu Deus, toma ele em Tuas mãos, meu Deus, cobre com a Tua misericórdia, com a Tua graça, meu Senhor, que haja a porção dobrada do Teu Espírito sobre a vida dele, que ele não venha falar dele mesmo, meu Senhor da glória, mas que Tu use assim tremendamente, meu Deus, como Tu nunca usou, Pai. Que nessa noite, meu Senhor, ele seja usado por Ti, meu Senhor da glória. E assim, meu Deus, fala aos nossos corações, Senhor, usando o Teu vaso, Senhor, de honra, para falar conosco nesta noite. Meu Deus, que ele venha diminuir, Senhor, e que Tu venha aparecer, meu Senhor. Que os lábios dele nesta noite, Senhor, sejam tocados com a brasa, meu Senhor, aleluia. E que ele possa, Senhor, verdadeiramente deixar o Teu Espírito, meu Deus, conduzir a vida dele, meu Senhor da glória, e que Tu venha usá-lo tremendamente. Toma assim, Senhor, em Tuas mãos, da sabedoria, do entendimento, meu Pai, e que a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, as Tuas mãos, Senhor, seja sobre a vida dele nesta noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus é o que Te pedimos. Assim, Senhor, fala com Teu Filho também, Pai, e ministra através dele as nossas vidas, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém e glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sou da igreja com a gloriosa paz do Senhor. Tá bom. Amém. Glória a Deus. É motivo de muita alegria de nós estarmos reunidos para adorarmos e contemplarmos a presença do Cordeiro. Aleluia, Senhor. Porque o Senhor é digno de toda honra, glória e exaltação. Amém, meu Deus. Como disse o apóstolo Paulo, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Aleluia. Glória, pois, a ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Deus. Eu li aqui um texto bastante conhecido, do qual a igreja e os irmãos conhecem, que se encontra em Êxodo, capítulo 14, apenas um versículo. Isaías, capítulo 14, e o versículo 15, o versículo 15, que fala sobre a passagem pelo meio do mar. Glórias a Deus. Nós sabemos que anteontem foi a virada de ano. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Então, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Louvado Glória a seja o Deus. nome do Senhor. Podeis assentar. Estamos aqui em um texto bastante conhecido, referente do povo de Israel no meio do mar vermelho. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel foi um povo que viveu em cativo por mais de 400 anos no Egito, sendo escravizado, torturado, humilhado e ao mesmo tempo adorando a Deus em meio a adversidades. E a palavra do Senhor diz que Deus chama Moisés para aquela missão de libertar o povo de Israel do meio do Egito. E a palavra do Senhor diz que Deus chega para Moisés e conversa com Moisés no meio da sarça ardente.
do qual está escrito em Êxodo capítulo 3, da qual Moisés começa a fazer aquele diálogo com Deus. E Moisés começa a temer, Moisés começa a colocar obstáculos aonde não tinha. Moisés começa a dizer: Senhor, eu não sei falar, como eu posso me apresentar diante de Faraó? Eu não sei falar, sou um homem de puros lábios, sou um homem que tem língua pesada. E Moisés começa a colocar obstáculos onde não tinha. E a palavra do Senhor diz que Deus começa a falar com Moisés: Moisés, você não está indo sozinho não, Moisés. Eu que estou enviando você a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus começa a fazer prodígios no meio do Egito. Deus começa a fazer prodígios naquele ambiente. E a palavra do Senhor diz que Deus começa a fazer prodígios para Moisés saber que foi o grande eu sou enviou a voz. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, da qual nós acabamos de ler, o povo de Israel já estava de frente do mar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas o que nós passamos despercebidos é que o povo de Israel se acamparam no meio do vale. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o povo de Moisés, o povo de Israel começa a murmurar a Deus, começa a questionar Deus. Mas por que, irmão Lucinaldo, que o povo de Israel começa a murmurar? Porque o povo estava sendo perseguido diante dos egípcios. E o povo não encontrou saída, porque diante da frente dele estava o grande mar, atrás dele estava um exército inimigo, no lado direito um monte, no lado esquerdo outro monte. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas sabe o que eu acabo de perceber nesse versículo? O que nós aprendemos nesse versículo é que Deus abre a porta que ninguém fecha. Deus fecha a porta que ninguém abre. Que foi o texto que a irmã acabou de ler no começo do trabalho, que foi referente da igreja de Filadélfia, que diz o seguinte: escreve: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha que ninguém abre. Ou seja, Deus abre a porta aonde não tem. É verdade. Nós sabemos que quando a gente passa a confiar em Deus, nós não podemos se preocupar com nada. Que foi o que Deus falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Ordene que o povo que marche. Ou seja, no meio da adversidade, Deus não está se preocupando se está tendo falta na dispensa, não. Porque nós sabemos que se nós acabar de ler a passagem da mulher, da viúva de Sarepta, nós vamos ver lá. A viúva de Sarepta começa a questionar com Elias. Elias chega para a mulher e diz: mulher, me dê um pouco de água. A mulher vai lá correndo para pegar água. E ao mesmo tempo Elias fala: mulher, traz um pouco de pão. Traz um pouco de pão. E a mulher começa: Senhor, estou aqui pegando os últimos gravetos. Estou aqui buscando os últimos gravetos para mim fazer o último alimento e morrer, eu e meu filho. Elias, com toda autoridade, diz: mulher, vai, faça esse pedaço de bolo, mas não faça para vocês, me dê primeiro. E assim diz o Senhor: da panela da botija não vai faltar farinha. Aleluia. E do vaso não vai faltar azeite. Ou seja, no meio das nossas diversidades, Deus ele conta com a nossa confiança. Por exemplo, eu vou contar o meu breve testemunho, que eu particularmente questionei a Deus. Que tem hora que eu comentei para a irmã Araci, tem momentos que nós entregamos algo na mão de Deus e nós esperamos que Deus faça a nossa vontade. Mesmo que nós entregamos na mão de Deus, mas nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Mas por que, irmão Lucinaldo? Porque há momentos que nós chegamos para Deus: Deus, está nas tuas mãos. Mas nós não espera quando Deus faz da forma dele. Nós não espera isso.
nós fica naquela confiança, não. Se eu estou entregando na mão de Deus, Deus vai fazer do jeito que eu quero. Mas não é da forma que a gente quer, e sim da forma que Ele quer. O meu breve testemunho é o seguinte, que eu moro hoje em Belo Horizonte, e dia 20 eu estava já programado de vir para a Bahia, dia 20. Quando eu cheguei no meio do caminho, meu ônibus estava marcado para 7 horas, e no meio da estrada ainda estava 7 horas, estava agarrado no trânsito. Aí recebi a ligação de minha prima falou, não se preocupe, porque o ônibus, nesse negócio de festa, o ônibus é comum atrasar. E naquele momento, quando eu vi aquela frase, aquele áudio que ela mandou, eu cheguei e confiei em Deus, entreguei na mão de Deus e falei, Deus, está nas tuas mãos. Mas há momentos que quando nós passamos isso para Deus, nós esperamos a resposta positiva. Nós esperamos aquela resposta positiva. E quando cheguei quando cheguei na rodoviária, o ônibus já tinha ido. E o povo de Israel, por exemplo, se nós lemos a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, o momento que o povo mais viu milagre foi em Êxodo. O povo que mais viu milagre foi no deserto. Aí nós lemos, nós vamos perceber que mesmo o povo vendo milagres, mas ainda voltava para trás. Mas por que, irmão Sinaldo? Porque o homem, ele é falho, ele não confia totalmente em Deus. O homem não confia totalmente em Deus. Porque o povo já tinha visto os prodígios no Egito, mas quando viu aquela diversidade, eles falaram, pronto, agora não tem mais jeito, nós vamos morrer aqui. E começa a murmurar. E Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, quando o povo está murmurando a você, ele não está murmurando para você. Ele não está brigando contra você, está brigando contra mim. E o que nós acabamos de ler foi que Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, por que tu clamas a mim? Diz que o povo que marche. Aí nós chega e pergunta, mas marchar para onde? Na frente está o grande mar. Num lado tem um monte, outro lado tem um monte, e atrás está o inimigo. Marchar para onde? Aí nós acabamos de ver o seguinte, que Deus abre a porta aonde não tem. E Deus dá sempre a porta de livramento, a porta de escape, para Deus provar que Deus é Deus. E a palavra do Senhor diz que quando Moisés chega no meio de frente do mar, a palavra do Senhor diz, Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, o que tu tem nas mãos, Moisés? Moisés disse, tem um cajado, toque nas águas, Moisés. Se nós assistirmos esses filmes que dizem ser evangélicos, mas não são, se nós analisar lá no contexto do filme, está dizendo que quando Moisés toca, o mar abre do cajado para frente. Mas se nós lemos a Bíblia, foi ao contrário. O mar não abriu de frente para lá, daqui para lá. A palavra do Senhor diz que o mar abriu de lá para cá. Por que isso? Para que Deus testasse a confiança que o povo de Israel tinha ou não tinha com Deus. Há momentos em nossas vidas que nós achamos, que nós confiamos, mas tem hora que Deus dá aquele teste, se nós confia ou não confia no Senhor. Por exemplo, tem hora que, como eu falei, tem hora que nós colocamos nas mãos de Deus e nós esperamos que Deus faz a nossa vontade, que Deus faz aquilo que nós queremos. Mas há momentos que Deus não faz da forma que nós queremos. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. E o mesmo apóstolo Paulo diz que eu não vivo por mim, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que diz, não, hoje eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos abrindo mão do livre-arbítrio, que foi o que o apóstolo Paulo ensinou. Eu não vivo por mim, mas Cristo vive em mim.
Ou seja, Cristo vive em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Oh, glória. E o apóstolo, Aleluia. Paulo, ele dá vários ensinamentos. Mas mesmo assim, se nós lermos as passagens bíblicas, não houve nenhum momento que Deus estava mais próximo do seu povo, como na história de Moisés. Não houve nenhum momento, além do jardim do Éden, não houve nenhum momento que Deus estava mais próximo do seu povo, como foi no deserto, juntamente com Moisés e o seu sucessor Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Onde que o povo viu milagres, não milagres da qual nós vemos hoje, de cura, de isso e aquilo e outro, mas sim milagres aonde nenhuma ciência pode explicar. Por exemplo, toda manhã você encontrar pão lá fora da tenda, toda manhã Deus estava sempre dando alimento, e toda tarde Deus estava sempre dando carne. Ou seja, não há explicação. De manhã Deus colocava uma coluna de nuvem para proteger do sol, e durante a noite colocava uma coluna de fogo para proteger do frio. Ou seja, nenhuma ciência pode explicar, e esse é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz aquele hino, ninguém explica Deus. E é verdade, ninguém explica. Se um cientista chegar a conseguir explicar, então isso aí não é Deus, porque Deus, ele é inexplicável. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele é uma coisa que não pode haver explicação. Ele não pode haver nada de explicação. E tem um detalhe, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma e do jeito dele. Ou seja, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então é que nós, como cristãos, nós achamos que Deus está a nos servir, Deus está a nossas ordens. E se nós analisarmos biblicamente falando, é que é nós que estamos às ordens dele. Que eu já ouvi um pastor falando referente a isso. Deus, ele não precisa de nós, mas Deus conta comigo e com você. Deus conta comigo e com todos nós para fazermos o ID dele. Porque ele poderia chegar e mandar os seus anjos para fazer o ID dele, para evangelizar. Mas a ordem foi dada a nós. Ide, pregai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não vou enfadar os irmãos, e assim agradeço a oportunidade. Eu peço oração pelos amados irmãos, que orem pela minha família, que Deus em Cristo possa abençoar. Como diz o meu pastor, ore por mim, que eu oro por os irmãos, em nome de Jesus. Amém.